E aí, pessoal, beleza? Estou mais uma vez aqui no canal para a gente conversar um pouco sobre redação. Mais especificamente para a gente conversar sobre a redação da Unicamp, né? Então, em primeiro lugar, parabéns para quem está aí na segunda fase, mas está na hora da gente se concentrar e tentar derrubar alguns pensamentos que podem existir sobre essa prova, né? Eu sei que para muita gente a prova da Unicamp é considerada o bicho-papão quando se fala em redação, né? Mas a gente está aqui para derrubar mitos, né? Então vamos derrubar esse mito junto, né? Vamos observar a prova da Unicamp e ver que na parte da redação ela é uma prova super legal de fazer. A gente só precisa prestar atenção em algumas coisas, tá? Então, o que a gente já sabe da prova de redação da Unicamp? A gente já sabe que é uma prova de redação com duas propostas, sendo que o candidato tem que escolher uma delas para realizar, né? A gente também sabe que a prova da Unicamp, ela foge daquele padrão dissertativo argumentativo que é cobrado em Enem, FUVEST, Unesp, assim por diante. Outros vestibulares do Brasil também costumam cobrar esse modelo dissertativo argumentativo. E talvez por essas características, né, principalmente pela Unicamp ter gêneros variados envolvidos na sua redação, ela é considerada essa prova diferentona, né? Essa prova que, por ser diferente, por fugir um pouco do padrão, é costumeiramente colocada como uma prova difícil de ser feita. Mas, na minha opinião, enquanto especialista da redação, acho que, na verdade, é justamente o contrário. A prova da Unicamp, ela ajuda o aluno em muitos aspectos a realizar essa prova. Vamos observar como que isso funciona, tá? Mas, antes disso, é preciso ter algo em mente. A Unicamp, ela busca candidatos que dialoguem com o mundo. Por isso, talvez, essa fuga do texto dissertativo argumentativo. Você pode reparar que, normalmente, no nosso dia a dia, tirando algumas profissões bem específicas, poucas pessoas produzem textos dissertativos argumentativos. É muito mais comum trabalhar com execução de relatórios, escrita de sinopses, opiniões sobre filmes, sobre livros, opiniões que são postadas nas redes sociais. Então, a Unicamp tem esse olhar para o quê? Para entender a escrita como um papel designado socialmente, algo que você faz no seu dia a dia, algo que você incorpora na sua vida, né? Uma das características que a gente tem que entender como importantes para a Unicamp é pensar que esse vestibular vai buscar candidatos que dialoguem com o mundo real. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, que esses alunos devem entender o ato de escrita como um ato sociocultural, ou seja, produzir textos que podem ser vistos no dia a dia. A Unicamp vai sempre valorizar alguém que escreva um texto que, caso fosse retirado do ambiente de vestibular e colocado numa situação real do dia a dia, pareceria um texto de verdade, pareceria um texto coerente, ok? Vamos então dar uma olhada na estrutura da prova para que vocês tenham uma maior noção do que eu estou falando. Sempre pensando que a prova da Unicamp, mais do que uma prova de escrita, é uma prova também de leitura. Ou seja, ler e avaliar os textos e avaliar todas as atividades que serão propostas é muito importante para o seu desempenho. Olha aí, aqui eu tenho um exemplo da prova do ano passado, que cobrou um gênero que, por exemplo, nem no próprio edital da prova constava, que era o gênero podcast. Então, eu quero que vocês percebam aqui como que a Unicamp propõe para o aluno uma prova super instrutiva, mas que também depende de uma boa leitura para ser realizada. Nesse caso, a prova desse ano, do ano anterior, pediu o seguinte: você trabalha como um colunista em uma revista eletrônica brasileira, bastante acessada por ambientalistas de diferentes países. Esse público demanda constantemente matérias sobre a biodiversidade e sobre o caráter multiétnico e multicultural do Brasil. O editor da revista encomendou a você um podcast que aborde a inter-relação entre esses dois temas e a sua importância para a sustentabilidade. Então,
agora entra o que eu falei de você interpretar um papel. Você de fato deve se colocar no lugar de um editor de uma revista eletrônica, de uma pessoa que vai escrever um texto para um site, para algo parecido com isso, com um assunto específico, né? A biodiversidade e o caráter multiétnico e multicultural do Brasil. Você também deve pensar que essa revista será lida por ambientalistas. Logo, você vai trabalhar uma linguagem, uma temática que seja voltada para esse tipo de pessoa, né? Então, pessoal, notem aqui que a Unicamp está dando todas as instruções sobre quem é você e para quem você deverá escrever, né? Mais do que isso, talvez role a dúvida, como que eu vou fazer tudo isso aqui que eles estão pedindo para mim? A Unicamp vai ser super legal também com a gente falando, olha, para você concretizar isso que estamos cobrando, você deverá escrever um texto que vai ser lido no dia da gravação, porque afinal de contas é um podcast. E além disso, você deverá relacionar biodiversidade e sociodiversidade, você deverá tratar da importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento sustentável do Brasil, e você deverá argumentar de modo a convencer os seus ouvintes. Portanto, você pode notar que isso aqui é quase uma receita de bolo. Está tudo bem descrito sobre o que você deve ou não fazer. E aí você me pergunta, tá bom, mas eu não sei muito bem o que é podcast. Como eu, por exemplo, posso ficar na dúvida sobre determinados gêneros que serão cobrados. Mais uma vez, a Unicamp sempre faz um trabalho de esclarecer isso para a gente. Observe que na prova foi dito, podcasts são arquivos digitais de áudio publicados na internet e que podem ser ouvidos até mesmo em celulares a qualquer momento por qualquer pessoa. São considerados textos para ouvir. Portanto, eu sei que existem milhares de gêneros textuais e que fica difícil decorar todos. Você precisa ter o quê? Uma boa noção geral sobre alguns gêneros textuais que são mais cobrados, né? Então dá para falar aí sobre resenha, resumo, artigo de opinião, textos de natureza científica, mas também você precisa ter certa calma para perceber que na leitura da proposta muitas dicas são dadas para você. A prova de redação da Unicamp não é uma prova que lida com pegadinhas. Ela sempre vai cobrar do aluno uma boa leitura para que ele possa executar o texto. Tudo bem? Dito isso, então, pessoal, vamos agora pensar um pouco mais nesse ano, certo? Vocês aí que prestaram a primeira fase, vocês observaram que entre os temas cobrados, a gente teve aí direitos humanos, desigualdade social, questões de gênero, racismo, pandemia, manifestações artísticas, terraplanismo, macho palestrinha, dentre muitas outras que estão demonstrando para a gente que a Unicamp é uma prova antenada com o que está acontecendo na contemporaneidade, no dia a dia, não é? Então vocês podem imaginar que atualmente, que no dia de hoje, a prova vai estar relacionada com algum acontecimento que está aí na boca do pessoal, tudo bem? Se você for fazer um checklist aí dos últimos anos, você também vai perceber esse fenômeno. Olha aqui, nos últimos anos nós tivemos como temas micromachismos, biodiversidades, doutrinação ideológica em sala de aula, pós-verdade e limite para a liberdade de expressão, relação entre Brasil cordial e a presença de estrangeiros no país, resolução de conflitos violentos na escola, enfim. Para cada ano que um desses temas era distribuído, você percebia que havia acontecimentos que motivavam a presença deles na prova. Então, a gente pode, para a redação de 2020, 2021, apostar num tema pertinente à contemporaneidade, algo que seja presente aqui no nosso dia a dia, tá? E aí, eu vou dar uma dica para você. Minha dica de leitura, eu sei que temos alguns dias para as provas, então você pode procurar conteúdos relacionados a essa obra que, ao meu ver, é bem contemporânea. O livro Como as Democracias Morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt.
É um livro de 2018, publicado no mundo inteiro, sempre com muito sucesso, por tratar de algo bem pertinente para os nossos dias atuais, que é a democracia. Os dois autores da obra, professores de Harvard, fizeram-se uma pergunta: democracias tradicionais entram em colapso? Discutindo o modo como o então presidente Donald Trump havia vencido as eleições e como estava sendo seu mandato até então, esses autores conseguiram, a partir de uma comparação histórica com países que tiveram a tradição democrática quebrada ao longo dos anos, fazer análises possíveis para que mostrassem quais são os procedimentos ou quais são as evidências que mostram que uma democracia está em risco. A conclusão que eles fazem é um pouco preocupante. Eles concluíram que, ao contrário do que era visto ao longo do século XX, com as democracias morrendo sob regimes militares ou rupturas drásticas e violentas entre governos, aqui no caso, hoje em dia isso se dá de outra forma, né? Então, acho que é um livro bem interessante que vocês podem pesquisar, observar. Eu tenho certeza que eles vão te dar uma base para discutir questões relevantes do nosso momento atual, certo? Então tá dado aí, pessoal. Pontos importantes que vocês devem pensar para a prova da Unicamp e uma boa referência que vocês podem usar em argumentações gerais, ok? Então, eu desejo uma ótima prova para vocês e um grande abraço. Tchau, tchau!